Mais uma vez, nessa noite, nós vamos falar de cruz. Pode haver algum ministério que ame a cruz igual a nós, mas mais eu duvido. Amém, irmãos? Porque tudo aconteceu na cruz. Não existe evangelho sem cruz, não existe cristianismo sem cruz. Irmãos, evangelho sem cruz é igual a querer emagrecer sem parar de comer. Tem gente oferecendo evangelho sem cruz, mas não tem resultado. Amém? Diz aí que tem uns remedinhos aí que emagrecem, mas se tu não parar de comer... Uma vez eu fui no médico com a minha esposa, achei muito interessante a sabedoria daquele médico. Ela falou para ele que ela não sabia por que ela estava engordando. Ele falou, porque tu come. A resposta dele foi muito séria, muito assim, direta. Ele falou, ele falou que engorda é comida. Ela falou que não sabia quem estava engordando. Ele falou que engorda se chama comida. Irmãos, o que salva se chama cruz. Não existe evangelho sem a cruz de Cristo. Profeta Isaías, capítulo 1, versículo 21. 21. Eu pedi para o irmão segurar ali o tema da mensagem, fazer um suspense, porque nessa tarde eu já tinha a mensagem quase toda pronta e o tema vai sair desse versículo. O tema da mensagem, eu falei, irmã, cria uma arte aí que é para chocar realmente. Só o tema em si ele já é chocante. Versículo 21 diz assim, acharam? Amém. Isaías capítulo 1, versículo 21. Como se fez, como se tornou prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Pode botar o título aí, irmão. Pela boca do profeta Isaías, Deus diz, como se tornou prostituta a minha esposa. Amém, irmãos? O título dessa noite é, uma igreja sem amor não passa de uma prostituta. Irmãos, esses vocabulários eles são bíblicos. O vocabulário noiva, esposa, prostituta, infiel, adúltera, homicida, eles são vocabulários bíblicos. São vocabulários que estavam na boca dos profetas constantemente. Amém? Uma igreja, irmãos, um povo de Deus, a qual a essência dele não é o amor, esse povo não passa de prostituta. Qual é a característica da prostituta? A prostituta, ela faz o que ela gosta e por interesse. Alguns acham que é só por dinheiro, não, ela faz porque gosta e por causa do interesse. Agora a esposa. Por que diz que a cidade fiel, a Jerusalém, a figura da igreja, ela se tornou infiel, ela se tornou interesseira e começou a fazer o que lhe dava prazer. Agora a igreja, ela é a noiva de Cristo, ela é a esposa de Cristo. Qual é o papel da igreja perante o seu marido? Tem alguma esposa aqui que sabe qual é o papel dela? Qual é o papel da esposa? Amar o marido? Amar o marido? Não. Se sujeitar em todas as coisas. Paulo diz, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Mulheres, se sujeitem aos vossos maridos em todas as coisas. Mulheres, igreja, se sujeite àquele que te ama em todas as coisas. O que faz de nós? O que nos torna uma igreja, um povo, um cristão, um noivo adúltero? Começar a decidir o que nós queremos fazer. Parar de nos sujeitar. Amém? Começar a nos vender. Começar a negociar princípios. Leia comigo no versículo 11.
Porque tu pode estar perguntando o que tem a ver o amor com a prostituição. Aqui no finalzinho do versículo 21 ainda diz, mas agora o que habita? Homicidas. Quando João, na sua carta, fala de amor, ele faz um paralelo entre amor e ódio. E ele diz que aquele que odeia o seu irmão, ele é o que mesmo? Homicida. Irmão, esse povo aqui não estava matando fisicamente ninguém. Só que o amor já estava longe fazia muito tempo. Essa é a característica de quando nós paramos de sujeitarmos aquele que nos amou. A primeira coisa que sai da igreja, quando a igreja se prostitui, é o amor. Amém? Porque a cruz sai. E não existe amor sem cruz. Versículo 11. Acharam? Deus fala, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos, já estou farto dos louvores, das pregações, das profecias, das línguas, já estou farto das ofertas. Não me folgo com sangue de bezerro, de carneiro, de bode. Quando vocês vêm, no versículo 12, quando vocês vêm para comparecer perante mim, para me cultuar, quem requereu isso das vossas mãos? Que viesses pisar nos meus atos. Não tragais mais oferta em vão. O incenso é para mim abominação. O incenso na Bíblia, irmãos, representa a oração. Amém? A Bíblia diz que existe algo que impede as nossas orações, as nossas ofertas. Jesus falou, quando tu fores trazer a tua oferta, se tu lembrares que tu tens algo contra o teu irmão, larga ali a tua oferta no altar, se conserta com o teu irmão e depois vem e faz a tua oferta. Amém? Todas essas coisas que ele vai citando foram instituídas por Deus. Aqui tem um conjunto de ritual. Carneiro, bode, ovelha, pomba, carne, frutos, dízimo, louvor, tinha tudo lá, irmãos. Roupa sacerdotal. Toda aquela cerimônia servia para uma única coisa, para Deus se apresentar para um povo exclusivo, zeloso e de boas obras. Veja que o que saiu do meio, o que incomodou o Senhor, o que tornou a cidade fiel, adúltera, prostituta, foi a ausência do amor. Vamos continuar? Versículo 13, não tragais mais oferta em vão, o incenso é para mim abominação, não aceito. E também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações, as reuniões, nada posso suportar, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Ele já vai falar qual é o pecado. As vossas festas de lua nova, as vossas solenidades, as aborrece a minha alma, já me estão pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendei as mãos, escondo de vocês os meus olhos. Sim, quando multiplica as vossas orações, não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de... Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o... Parem de assassinar os vossos irmãos, aprendam a fazer o bem. Olha para cá. Deus usa o profeta para falar o que o povo estava fazendo de errado. Aí ele fala, aprendam a fazer o bem, versículo 17. Praticai o que é reto. Ajudai quem? O oprimido. Fazer justiça ao órfão.
tratai a causa das viúvas. Amém, irmãos? Toda a solenidade, todas as festas, todo o congregar, todas as orações, todas as canções, todas as pregações, seja da antiga aliança, seja da nova aliança, irmãos, tudo isso serve para uma única coisa, para que nós venhamos conhecer quem é Deus. E nós ouvimos domingo que nós só vamos entender quem nós somos a partir do momento que nós entendermos quem é Deus. A maldade desse povo, o assassinato que esse povo estava cometendo, é porque eles tinham parado de olhar para o oprimido. Amém? Eles tinham parado de socorrer os órfãos e as viúvas. Mas, por favor, não se limite a boas obras nessa noite. Aqui está falando de necessitado, aqui está falando de oprimido. A Bíblia diz, irmãos, que quando nós não socorremos, quando nós não praticamos essas coisas, o nosso relacionamento não passa de um relacionamento de adúlteros, de negociantes, de interessados, de interesseiros. Abre comigo em 1 João capítulo 3, 14 até o 22. Glória a Deus. Quem não gosta de ler Bíblia, na sexta-feira aprende a gostar de ler Bíblia. Diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Podemos concluir que somos salvos se amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na... Presta atenção. Não tem nada a ver com Deus te amar ou não te amar. Não tem nada a ver com tu ser um eleito ou não. A questão aqui é que tu ainda não nasceu de novo. João diz, olha, a evidência do novo nascido é que ele ama o seu irmão. Ele assiste o seu irmão na sua opressão, ele assiste o seu irmão na sua dificuldade, ele assiste o seu irmão nas suas privações. João diz, olha, eu sei se alguém é nascido de novo, se ele ama o seu irmão. Qualquer que aborrece o seu irmão, qualquer que não se compadece com a situação do seu irmão, é o que mesmo? Homicida. O que a antiga cidade fiel tinha se tornado, homicida. E Deus diz como se tornou prostituta. A cidade fiel, aquela que começou em retidão. Amém, irmãos? Nós conhecemos o livro de Atos, capítulo 2, e traz para frente o capítulo 2. Como é que aquele povo começou? Como é que a igreja começou, irmãos? Qual era a marca deles? Só que assim, o amor fica meio genérico, né? A marca deles era ter tudo em comum. Era tudo em comum. A Bíblia diz que ninguém tinha necessidade de nada. Ninguém tinha necessidade, ninguém tinha privação. Ninguém deixava de ser útil. Ninguém pastoreava a si mesmo. Quando começou a ter um foco de confusão, um foco de facção, porque as viúvas dos judeus estavam começando a ter preferência sobre a viúva dos gregos, começou a ter confusão, Pedro falou, calma aí, já não estão mais dando conta, vamos repartir. Chama 7 homens cheios do Espírito Santo para cuidar dessa obra, porque nós não podemos nos tornar prostitutos. Amém? Ele falou, escolhe 7 homens para cuidar da causa dos órfãos, das viúvas, e nós vamos continuar pregando, nós vamos continuar levando liberdade aos oprimidos, aos cativos. Amém, irmãos? E vocês bem sabem, diz João, que nenhum homicida tem permanente vida eterna. Conhecemos o amor nisso. Presta atenção. Essa semana eu fui fazer visita e eu fiquei muito feliz. Não é para fazer média com ninguém, ninguém sabe quem é, só a pessoa. Eu fiquei muito feliz que a pergunta que a pessoa me fez
foi certeira. Ela quis saber como é que se ama. Geralmente as pessoas querem saber como é que são batizadas com o Espírito Santo, como é que recebe dom espiritual, ou até mesmo como é que vai para o céu. Poucas pessoas querem saber como é que acontece, de onde é que vem esse amor, o que é esse amor, do que ele é composto. Esse amor que a gente ouve, amar a Deus e amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas aqui, irmãos, nós precisamos fazer uma diferença entre amar o próximo. Amar o próximo se resume à caridade. Aquilo que Jesus falou, se alguém te pedir emprestado, dá. Se alguém ofender, perdoa. Porque o vosso Pai ama os inimigos, manda sol, manda chuva sobre os injustos. Agora aqui não, irmãos, aqui está falando de amar os irmãos. Então João escreve, nós conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isso é ou não é pesado? Isso não deveria fazer a gente sair daqui e ficar um mês pensando nesse versículo, irmãos? Porque João diz, nós conhecemos que somos nascidos dele se nós amamos o nosso irmão. E o padrão de amor é o padrão da cruz. Nós conhecemos o novo nascido se ele ama o irmão. E nós conhecemos que tipo de amor é exigido? Que ele morreu por nós. Amém, irmãos? É um amor que ele não é merecido, mas é um amor que é necessário na vida de quem vai receber. É um amor que se não for dado, o outro vai morrer. Por isso que a Bíblia nos chama de homicidas, quando nós não praticamos esse amor na vida dos nossos irmãos. Porque é o amor que é semelhante a ele que salva. Versículo 17. Quem, pois, tiver bens desse mundo, quem tiver recurso, dinheiro, condição, cargo desse mundo, e vê o seu irmão necessitado, e não ajudar, cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Como? Não estará, irmãos. Amém? João diz que se o nosso amor não é um amor de doação, se tu vê o teu irmão necessitado, oprimido, e tu prefere curtir o teu final de semana, o amor de Deus não está em ti. Ele te ama, só que ele não está em ti. Tu não nasceu de novo. E se tu já nasceu, tu se tornou prostituta, infiel. Amém? Eu nunca falo sobre esse assunto. A gente não tem momento de oferta aqui. Quem congrega sabe que existe oferta aqui porque a gente mantém esse lugar. Agora, a partir do momento que eu congrego num lugar que tem 40 pessoas, hoje não está nem metade, quase todos trabalham. Em todo lugar tem exceção. Agora, a regra é que a grande maioria trabalha. E daí a gente tem uma despesa, vou ser bem real nessa noite. A gente tem uma despesa de R$ 1.150 por mês. Os irmãos que estão nos visitando vão rir. Por dentro. R$ 1.150 a nossa despesa. Hoje é dia 10, entrou 500 e pouco, eu acho. Aí o pastor bota no grupo, não entrou, daí depois no decorrer do mês entra. Para mim fica muito claro. Essa tua oferta que veio depois, porque não entrou tudo, tu nem deverias dar ela. Mas vai fazer falta, não faz mal. Amém, irmãos? Porque de onde é que vem esse dinheiro depois do dia 15, do dia 20, se ninguém recebe nessa data? Tu tem o recurso, tu vê que os teus irmãos estão passando necessidades e tu espera para ver se o dinheiro vai entrar, se a conta vai fechar. Me desculpe, o amor de Deus não está em ti. Tu não nasceu de novo.
Amém, irmãos? Eu não estou pedindo dinheiro, eu não quero teu dinheiro, eu não preciso do teu dinheiro, eu trabalho. Agora os teus irmãos precisam. Amém, irmãos? Eu não preciso tirar do meu dinheiro. Eu preciso sim tirar até o dia 15, dia 20 para pegar de volta. Às vezes eu preciso atrasar uma conta minha para pagar. Como é que o amor de Deus está, irmãos, no nosso meio? Como é que passo a passo talvez nós não estamos nos tornando prostitutas? Chega de falar de dinheiro para vocês não se escandalizar. Glória a Deus. Onde é que eu parei? Meus filhinhos, 18. Não amemos de palavra, nem de língua. O amor tem que ser expresso em obra e em verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade. E diante dele asseguramos o nosso coração. Sabendo que se o nosso coração não nos condena, se tu tens certeza no teu... Eu vou voltar a falar de dinheiro um pouquinho, calma aí. Não é dinheiro, é oferta, irmãos, é avareza. Se no teu coração tu tens certeza que não sobra 50, 20, 10, 100, amém. Agora cuidado, tem alguém que é maior que o teu coração. João disse, se o teu coração não te condena, tu estás na verdade. Agora, se teu coração te condena, tu estás na mentira. E tu sabe quem é teu pai. Sabendo que se o nosso coração não nos condena, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não condena, nós temos confiança com Deus. E qualquer coisa que nós pedimos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos. E fazemos o que é agradável à sua vista. Sabe por que a tua oração às vezes não é ouvida? Porque tu não amas ao teu irmão. Porque tu não ama a semelhança de Cristo. Porque quando tu vê alguém necessitado de dinheiro, ou de oração, ou de um abraço, ou de um perdão, tu cega o teu coração. Amém? Talvez tu mente para ti mesmo. Talvez o nosso coração esteja nos enganando, nos condenando. E as nossas orações são impedidas. Olha a semelhança para Isaías capítulo 1. Capítulo 4, versículo 10 e 11. Nisto está o quê? O amor. Irmão, não fica triste, podia ser pior, eu podia ter começado. Se eu começasse no versículo 1 do capítulo 3, era sobre pecado. Nós estamos falando sobre amor. Amém? Não é sobre pecado, é sobre amor. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. O amor está em que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Para o quê? Propiciação, pagamento, substituição pelos nossos pecados. Isso é amor. Amados, se Deus, presta atenção, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar assim uns aos outros. Esse é o padrão de amor Bíblia. Amém, irmãos? Irmãos, o nosso padrão, o nosso exemplo se chama Jesus, homem. Tem alguns irmãos aí que se tornam, a gente às vezes se torna tão espiritual, a gente quer ser tão espiritual, e daí a gente começa a se relacionar só com o céu. Pode ver que as igrejas espirituais, as pentecostais, as de fogo, elas esquecem a sua humanidade, mas Cristo nunca esqueceu a sua humanidade. Porque João diz que aquele que não confessa que ele veio em carne e sangue é o anticristo.
Quem nega a humanidade do Senhor diz que é o anticristo. Aí as igrejas se tornam tão espirituais, tão ai, que elas esquecem da humanidade. Confundem a humanidade com carnalidade. E se tornaram carnais daí. Promove um culto, promove um evento e só se relacionam com o céu. Em vez do pastor pregar para edificar as vidas, ele fica falando em língua e se edificando a si mesmo. Porque ele é espiritual. Ele esquece que ele é um homem, que ele tem cérebro, que ele tem entendimento. Ele esqueceu de ler a parte que Paulo diz que quando ele está na igreja, ele prefere falar uma ou duas palavras com o seu entendimento, inteligência, para promover fé na vida das pessoas. Ah, mas o importante é eu ser espiritual. Amém, irmãos? O nosso padrão é Jesus, homem. Tu nunca vai encontrar Jesus parando de fazer alguma coisa, irmãos, para ter um papo privado com o Pai, para falar em espírito ou em mistérios. Isso tinha hora certa, momento certo. A única coisa que pode escandalizar as pessoas é a verdade. As pessoas ficavam escandalizadas com Jesus? Ficavam. Os que não queriam a verdade. Amém? Abre em Gênesis capítulo 50. O último capítulo de Gênesis. Gênesis capítulo 50. Fala da história de José e seus irmãos. Quem conhece a história de José e seus irmãos? Levanta a mão. Ô, glória, tá fácil pregar para vocês hoje. Nem preciso dar o contexto. Gênesis 50, versículo 15. Quem achou? Amém. Diz assim: vendo então os irmãos de José que o seu pai, Jacó, agora Israel, já estava morto, disseram: porventura não nos aborrecerá José? Porventura José não vai se vingar de nós, os seus irmãos, e não nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos? Olha para cá. Tu sabe da história. Os irmãos, não os amigos, não os vizinhos, os irmãos de José se tornaram homicidas. Sim ou não? Eles odiaram o seu irmão a ponto de vendê-lo como escravo. E os seus irmãos são trazidos por Deus até o Egito por causa da fome. E quando José se revela para eles, a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados, atemorizados e acharam que iam morrer. E José tira toda a sua vestimenta e fala: olha, sou eu, José, o vosso irmão. Como é difícil às vezes a gente ter essa atitude. Quem nós somos? Somos José ou somos os outros 10? Porque era 12, mas um era o Benjamim, o irmão do José. Eram os outros 10 que o odiavam, que o venderam. Irmãos e irmãs, o José tinha perdoado todos os seus irmãos. E só existia um motivo para ele perdoar os seus irmãos, e não era Jacó, seu pai. É porque ele conhecia quem era Deus. Ele conhecia quem era Deus, o Deus do seu pai, o Deus do seu avô e do seu bisavô Abraão. Ele sabia quem era o Deus deles. Amém? Ele conhecia Deuteronômio, quando Deus diz: eu não achei nada de bom em vocês, eu escolhi vocês porque eu vos amei. Então ele perdoa os irmãos, e eles estão vivendo no Egito, na fartura. José está governando no Egito.
Alguns pregam que José nasceu para governar sobre o Egito. Não. José nasceu para esse tipo de momento. José nasceu, irmãos, para mostrar que irmão perdoa irmão. Porque eles têm o mesmo pai. Mas não um pai da terra, um pai do céu. E eles falaram, o nosso pai da terra, que é o único que nós conhecemos, porque eles eram terrenos. O nosso pai da terra, Jacó, Israel. Só para tu entender que Deus muda o nome dele. Jacó era o trapaceiro, aquele já era Israel, um príncipe. Ele falou, nosso pai morreu, nosso irmão vai se vingar de nós. Sabe por que eles pensavam isso? Por que eles pensavam que ele ia se vingar? Porque eles fariam exatamente isso. Sabe por que tu desconfia de tudo e de todos? Porque tu és assim. Lá em 1 Coríntios 13, uma das características do amor é que o amor não suspeita mal. E é impressionante como os irmãos um suspeitam do outro. Amém? Tem uns de nós que andam escamado, tem medo até da sombra. Sempre suspeitando mal. Se tu tens medo que alguém vai fazer mal para ti, é porque talvez tu estás fazendo. Aí eles bolam um plano, uma mentira, no versículo 16. Portanto, enviaram a Jacó dizer, o teu pai mandou, o pai dele nunca mandou, o teu pai mandou antes da morte dizendo, assim dirás a José, perdoa os teus irmãos, perdoa a transgressão dos teus irmãos, o pecado deles, porque eles fizeram mal. Agora, pois, rogamos que perdoes a nossa transgressão dos servos do Deus do teu pai. E Jacó chorou. Perdão, e José chorou quando eles falaram isto. Amém? Eles tinham medo que eles iam morrer porque eles teriam feito exatamente isso, eles teriam se vingado. Porque tudo aconteceu e eles ainda não tinham conhecido quem era o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó e José. Amém, irmãos? Versículo 18. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante de José e disseram, eis-nos aqui para ser teus servos. E José lhes disse, não temais. A mesma coisa que ele falou quando eles se reencontraram pela primeira vez. Ele tinha perdoado os seus irmãos, mas os seus irmãos não se sentiam perdoados. Amém? Nós só podemos dar, meus amados, aquilo que nós temos. Por que os fariseus não podiam dar amor para Jesus, reverência para Jesus? Porque eles não tinham recebido o perdão de Jesus. Só que Jesus traz uma parábola em Mateus 7 e diz que haviam 2 devedores. Um devia 50 dinheiro, o outro 500. E os 2 foram perdoados. Só que a Bíblia diz que aquele que pouco foi perdoado, pouco amou. Porque pouco ele tinha. Amém? Por que José pôde seguir a vida dele? Porque ele tinha perdoado. E José lhes disse, não temais, porventura, estou eu no lugar de Deus? Presta atenção nisso aqui, irmãos. Todo erro tem consequência. Sim, Deus pune pecado, Deus pune transgressor. A justiça de Deus vem e virá.
Agora não cabe a nós nos colocarmos no lugar de Deus. O lugar que nos cabe é de irmãos. O lugar que nos cabe é de amor. Ele olhou e falou, você, olha, bem lembrado, deveria cavar um poço bem fundo e jogar vocês, mas me colocaria eu no lugar de Deus? Ele falou, meu lugar continua sendo um só, vocês são meus irmãos. Vocês bem tentaram mal contra mim, porém Deus tornou em bem para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um quê? Povo grande. Agora, pois, não temam, vocês não serão meus servos. Eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o que estava no coração deles. Imagina a opressão desses irmãos dele. Eles estavam diante daquele que eles tinham tentado matar. Eles estavam diante do segundo homem mais poderoso da terra. Imagina o tamanho da opressão deles. E a Bíblia diz que José vem e consola o coração dos seus irmãos. Quando tu depara com o teu irmão oprimido, o que tu faz? Tu consola e diz, deixa comigo, que eu vou te sustentar nesse período. Ou tu olha para ele e diz, bem feito, procurou isso aí mesmo. Amém, irmãos? O lugar de Deus é de Deus, o lugar que nos cabe é de irmãos. Uns estarão governando e alimentando, os outros estarão sendo consolados. Tem lugar para todos na casa do Pai. Gálatas capítulo 2. Versículo 20 somente. Paulo diz assim, não precisava nem ler, a gente já sabe quase cor. Né? Já estou crucificado com... Tem até um louvor, né? Se cantar fica mais fácil para não esquecer. Canta aí, Luiz. Crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. É do Fernandinho? Cristo vive em mim. Deixa eu ler, irmãos, que é melhor. Já estou crucificado com... E vivo não mais eu, mas Cristo vive em... Presta atenção agora. E a vida que vivo agora, eu vivo aonde? Aonde? Na carne, no corpo. Vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por causa de mim. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Que o novo nascido, ele é um ser espiritual e uma experiência humana. Não é em Cristo que nós estamos crucificados? Nós não somos feitos semelhança dele? Cristo não é espiritual, um ser espiritual, sim ou não? E esse ser espiritual não veio ter uma experiência humana por 33 anos? Nós temos que entender que os filhos de Deus, eles são seres espirituais passando por uma experiência humana. Mas muitas vezes nós achamos que somos seres terrenos tendo experiências espirituais. Nos comportamos como seres terrestres. Aí a gente vai no culto para ter experiências espirituais. Não, nós somos seres espirituais. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos o que? Cidadão do... Nós somos cidadão do céu. E a Bíblia diz que no céu não entra nem carne, nem sangue. Só que a Bíblia diz que quando nós não estamos em Cristo, o Espírito, na verdade, está morto. Por causa do pecado. Só que agora, se nós estamos crucificados em Cristo,
já não tem mais essa condenação. Então agora nós novamente somos seres espirituais, tendo uma experiência humana. Amém? Depois que tu se tornou espiritual, depois que tu começou a orar como nunca, jejuar, ir no culto 3 vezes por semana, como é que anda o teu relacionamento humano? Como é que está a tua humanidade? Porque a Bíblia condena a carnalidade, não a humanidade. Porque a Bíblia manda a gente ter as coisas em comum, não com os anjos, mas com os irmãos. Como é que está a tua humanidade? Como é que está a tua visita aos necessitados? Tu que agora é um ser espiritual. E o nosso padrão é Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, quando Paulo diz, olha, devemos fazer oração por todos, pelos governantes, porque essa é a vontade de Deus. E só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A Bíblia diz, irmãos, que em tudo ele foi tentado, sem pecado, para que ele pudesse nos socorrer. Jesus foi um excelente homem. Jesus teve uma excepcional humanidade. Jesus chorou, como foi falado aqui domingo passado, pelo amigo Lázaro. Jesus curava os enfermos. Jesus limpava os leprosos. Porque, amados, lepra não era enfermidade. O leproso, ele não ia no médico. O leproso, ele tinha que ir aonde? Os doentes iam no médico. Os leprosos tinham que ir aonde para ser examinado, para ver se estava com lepra? No sacerdote. A lepra, ela era causada, sabe pelo quê, irmãos? Pela uma língua, deu vontade de mostrar a língua, mas não vou conseguir mostrar e falar. Pela uma língua maldizente, pela uma língua homicida, assassina. A Bíblia diz que Miriam falou mal de Moisés e ela ficou leprosa. É por isso que o leproso, lá em Levítico, na lei de Levítico, o leproso ele tinha que ser excluído. Para que ele fosse curado, ele tinha que ser excluído. Amém? Cuidado. Porque uma língua maledizente, ela te torna leproso. Glória a Deus. E não adianta orar por isso. Tu tem que se apresentar ao sacerdote. Jesus. Porque a Bíblia diz que a língua é inflamada pelo inferno, incendiada pelo inferno, para matar. A língua mata, irmãos. Porque quando Tiago fala da língua, ele fala com essa mesma língua que tu bendiz a Deus, tu fala mal do teu vizinho. Não, tu amaldiçoa o teu irmão. Ele fala com a mesma língua, tu abençoa o pai e fala mal dos filhos. Ele fala, não devemos proceder assim. Porque uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Então, se tu não tens irmão, tu não tens pai. Glória a Deus. Como tem sido a tua experiência humana? Como foi a experiência humana de Jesus? Debaixo de que ele passou, irmãos? Fortemente por 3 anos. Tentação, perseguição, ofensa, negação, injúria, calúnia, insônia, blasfêmia, jejuns, orações. Amém? Jesus fez tudo isso. Jesus foi homem, foi humano. E nós, quando estamos carnais, não conseguimos corresponder. Quando estamos espirituais, também não conseguimos. Porque esquecemos da parte da humanidade.
Já não vivo mais eu, mas a vida que eu vivo, eu tenho uma vida. Eu vivo ela dentro da carne, dentro do corpo. O corpo é só o tabernáculo, o corpo é só o acesso, o corpo é só o instrumento para que nós sejamos bons homens, boas mulheres, sejamos filhos do Deus Altíssimo. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. Então o que tu tens que matar não é a tua humanidade, é a tua carnalidade. Amém? Não é viver uma vida segundo o teu coração, uma vida segundo o teu espírito. Por isso que quando as pessoas não sentem nada, elas não ficam felizes. Porque elas acham que a felicidade, a alegria vem da alma. Não, a Bíblia diz que a alegria vem do espírito. Então, mas quem sente é a tua alma. Quem tem convicção é o teu espírito. Por isso que o profeta Abacuque falou, ainda que a videira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que não haja leite nas vacas, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém, irmãos? Alegria, amor, paz, são convicções no espírito, tu não precisa sentir nada. Ah, mas eu não estou sentindo. Não precisa sentir, quem sente é a tua alma, tu é um ser espiritual. Tu é um ser cheio de convicções. Nós somos guiados pelo Espírito, irmãos. Ao qual clamava, Pai. Somos seres espirituais tendo uma experiência temporária humana. Debaixo de perseguição, de privação, de açoites, de lazer, sim, de bênção, de alegria, de confraternização também. Jesus não foi no casamento? Jesus foi. Jesus foi comer na casa do Zaqueu, foi comer na casa do Mateus. Jesus foi comer na casa de Marta e de Maria. Agora, irmãos, a experiência humana que ele teve foi sempre guiada pelo Espírito. Porque ele era um ser espiritual, tendo uma experiência humana. 6:1. Quem achou diz amém. Vós, perdão, estou em Efésios. Está do lado aqui, né? Gálatas 6. 6:1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma falta, em algum pecado, em algum deslize, vocês que são espirituais, seres espirituais, sejam humanos. Exerça a sua humanidade, encaminhai o tal com espírito de mansidão, que é um fruto do Espírito. Olhando por ti mesmo, tenha essa atitude por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Se tu és espiritual, se tu és um ser espiritual tendo uma experiência humana, então seja humano. Não esqueça que tu continua sendo um homem, tu continua sendo uma mulher. Que aquilo que os anjos desejavam fazer foi dado para ti. Se tu não fizer, vai ficar sem fazer. Se algum irmão ou irmã cair em alguma falta e não for tu espiritual que ajudar, ninguém vai ajudar. A gente costuma dizer, mas Deus vai dar um jeito. Às vezes não, porque a Bíblia diz que o sangue daquela pessoa vai ser requerido de nós. A gente sempre quer dar uma desculpa. Se não for eu, vai ser outro. Será? Amém, irmãos? A negligência nos torna adúlteros. A negligência nos faz prostituir contra o nosso Senhor. Vocês que são espirituais, então eles ajudem
para que vocês não caiam em tentação. Levai as cargas uns dos outros, os espirituais. E assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? O amor. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um, pratique cada um a sua própria obra, e terá glória em si mesmo e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. Versículo 6. O que é instruído na palavra, reparta com o que o instrui de todos os seus bens. Amém? Irmãos, eu ia deixar esse versículo de fora, sabia? Eu pensei, não, eu não vou pregar em benefício próprio. Aqui diz que aquele que é instruído na palavra deve repartir todos os seus bens com aquele que está instruindo ele. Eu ia deixar de fora porque a gente tem a mania de achar que bem é dinheiro. Não. Tu tens repartido os teus bens. Qual é o bem que eu tenho repartido contigo? Não é a palavra? Não é a verdade? Não é a cruz? Não é a comunhão? Não é a intercessão? Não é o se privar? Tu tens repartido os bens que a palavra tem gerado em ti comigo? Tens orado por mim? Tens intercedido por mim? Tens oferecido teus ouvidos para mim? Ah, não, mas não vou me meter na... Quem sou eu para perguntar se o pastor quer conversar comigo? Eu sou teu irmão. Sabe por que a gente faz essa diferença? Porque a gente não conhece o Pai. Se tu identificasse que tu tens o mesmo Pai, por que os irmãos de José queriam se apresentar como servos? Porque eles não conseguiam se ver como irmãos. Ele falou, não, vocês são os meus irmãos. Vou alimentar vocês e os menininhos de vocês, toda a família de vocês. Vocês são meus irmãos. Vocês têm acesso, o que quiser, é só pedir para mim. Não tem nenhum bem para repartir comigo? E eu não estou falando de dinheiro. Presta atenção, se o teu coração nesse momento te acusou, maior é Deus. Eu preciso de irmãos que parem de ser genéricos. Sabe, irmãos, ajudas genéricas, conselhos genéricos, passagens genéricas. Não adianta tu ver que às vezes está acontecendo algo, que às vezes eu estou aflito e tu diz, vai dar tudo certo. Eu sei que vai dar tudo certo, mas como que vai dar tudo certo? Eu sei que vai dar tudo certo. Só que quando a gente está oprimido e angustiado, a gente esquece das passagens, a gente esquece. Amém? Eu só estou dizendo que tem mais a ser feito. Aqui diz que aquele que é instruído na palavra, e tu tens aprendido o que tem que fazer. Se tem alguém triste, chore junto. Se tem alguém contente, cante louvores. Levai as vossas cargas uns aos outros, vós que sois espirituais. Se alguém quer dar esse título só para mim, eu recebo. Mas eu não sou o único espiritual da igreja, nem sei se eu sou. Amém? Nem sei se eu estou sendo espiritual. Agora, aqui diz que tu deves repartir o que tu estás recebendo. Todos os teus bens com aquele que está te instruindo. Amém? Somos irmãos. Versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa zombar, porque tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Porque o que semeia na carne, o que vive na carne, da carne vai colher corrupção, morte, condenação. Mas o que semeia no, viverá uma vida. Amém, irmãos? Aquele que vive a sua humanidade segundo o
espírito receberá a vida eterna. Aquele que vive a sua humanidade segundo a carne receberá a condenação. E é impossível o espírito habitar em nós e nós não ouvimos o espírito, irmãos. Amém? É impossível a gente ter o espírito e o espírito não falar. Está errado. Se tu pecar e disser para mim que tu não sabe que tu estás pecando, tu não tens o Espírito Santo. Se tu sentir mágoa, raiva, rancor de alguém e tu não entender que aquilo é errado, tu não tens o Espírito Santo. Amém? O amor do Pai não está em ti. Porque o amor do Pai consiste em que nós guardemos os seus mandamentos. Versículo 9, vamos ler até o 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se nós não desfalecemos. Então, enquanto temos tempo, enquanto ainda temos uma humanidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os irmãos da fé. O que é o bem? O bem é socorrer o oprimido. O bem é socorrer o necessitado nas suas necessidades, seja qual for. Todos, mas principalmente os irmãos da fé. E aqui diz, irmãos, que muitos de nós cansamos disso. Muitos de nós paramos com essa prática. E Deus olha e diz, como se tornou prostituta a igreja fiel. Amém? Não foi para isso que eu morri. Não foi por isso que ele morreu. Para que nós nos cansássemos, para que nós parássemos. Todo o contexto que nós lemos nessa noite foi de levar a cargas uns dos outros. Foi de viver como família. Glória a Deus. Abre comigo o livro de Lucas, capítulo 24. Está quase acabando. Tem algum endemoniado aqui? Será? Não. Tem alguém endemoniado aqui? Não. Claro que não. Só tem salvo nesse lugar, irmãos. Por que eu estou perguntando isso? Porque se tu fosse endemoniado, eu podia fazer alguma coisa por ti. Porque endemoniado precisa de libertação. Aí a gente orava e tu ia ser liberto. Mas se tu não és endemoniado e o teu coração está te acusando nesse momento, tu precisa de algo chamado arrependimento. Isso eu não posso fazer. A quem mais é dado, mais é cobrado. Sabe, a gente tem costume de dizer que tudo é demônio. Se for demônio, a gente expulsa da tua vida. Mas talvez tu está semeando na carne e tu vai colher isso. Não tem nada a ver com demônio, irmãos. Crente não fica endemoniado. O máximo que ele consegue é lançar setas malignas. E se tu não tiver com o escudo, com o capacete, com a couraça, vai te atingir as setas malignas, inflamadas do inferno. Amém? Lucas 24, 17, quem achou? Eu amo essa passagem, eu amo esse cenário, já foi falado algumas vezes. E ele lhes disse, versículo 17, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que vocês estão tristes? Por que o coração de vocês está pesado? E respondendo um dos dois, cujo nome era Cleopas, disse, todo indignado, tu és um peregrino em Jerusalém? Tu não sabes as coisas que em Jerusalém, a cidade amada, tem sucedido nesses dias? E Jesus falou, quais? Não sei. E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi o quê?
Um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e dos nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Olha para cá. A coisa que eu mais consigo ver nesses dois discípulos de Jesus é frustração. Eles estavam muito frustrados. Eles estavam tão frustrados que eles não conseguiam ver que era Jesus. Porque a frustração te cega. Amém? O que tem a ver a frustração com o que nós estamos falando até agora, pastor? É que se tu não conseguir ver quem é Jesus, tu vai ser um frustrado, um questionador, um murmurador, um leproso. Amém? Eles caminharam com Jesus, mas eles não tinham entendido. Eles acharam que ele era um profeta. Poderoso em obras, poderoso em palavras, poderoso em poder. Não, ele era o Cordeiro, ele é o Cordeiro. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Quando Paulo nos confronta em Coríntios, ele fala, olha, se beber vinho escandaliza o teu irmão, não bebe na frente dele. É isso que fala. Pastor, eu achei que não podia beber. É verdade, não pode. Eu me enganei. Se tu acha que não pode, não pode. A Bíblia diz que nada é impuro, a não ser para os impuros. Ele falou, mas se beber vinho escandaliza o teu irmão, não bebe. Porque Cristo morreu por ele e morreu por ti. Amém? Se comer carne escandaliza o teu irmão, não come. Qual é o motivo? Cristo morreu por ele também, pelo irmão. Isso é levar cargas uns dos outros. E quantas vezes tu olhou que tu poderia deixar de fazer algo e tu não fez? Porque tu achou que teu irmão tinha que entender o que nem tu entende. Pois se tu entendesse, tu não fazias. E eu só vejo uma coisa na vida desses irmãos, frustração. É irmão, é salvo, mas ainda não entendeu quem é Jesus. Está ouvindo a voz dele, mas ainda não identificou quem é ele. E essa frustração vai cegando cada vez mais. E Jesus falou, o que está acontecendo? Tu não sabe? Não sei, conta para mim, conta. Qual é a frustração de vocês? Eu espero que essa palavra tenha o poder de convencer um a um nessa noite, para que tu possa falar para Jesus, a minha frustração é essa. Eu tenho te visto dessa forma até hoje e para mim tu continua morto. Não aconteceu na minha vida ainda. Eles contaram para Jesus qual era a frustração deles. A frustração deles é que o mestre deles tinha morrido. É verdade também, no versículo 22. Quem está acompanhando? Acompanha para mim não me perder. É verdade também que algumas das mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o seu corpo e voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que falaram que ele estava, mas nós não acreditamos. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Então nós não cremos. E Jesus falou, ó nécios, ó tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas explicava o que dele se achava nas Se tu não tem conseguido amar o teu irmão, vai para as Escrituras. Não faz muito tempo que eu falei algo polêmico. Paula está pensando, se eu só falo coisa polêmica.
Eu falei que a igreja vem em primeiro lugar do que a minha esposa. A minha esposa vem em primeiro lugar que a minha filha. E a igreja vem em primeiro lugar que a minha esposa. Sabe por que tu fica chocado? Porque tu acha que a igreja é o templo. Não, a igreja é o corpo de Cristo. E se é o corpo de Cristo, é Cristo. E Cristo vem em primeiro lugar na minha vida. Porque quando algum irmão questiona alguma coisa, eu digo, olha, tal passagem tem que se encaixar em algum lugar. Se ela está na Bíblia, ela tem que se encaixar em contextos. Jesus falou, aquele que por amor de mim... Irmãos, ele morreu pela igreja. Ele não morreu por ele mesmo. Ele falou, se por amor de mim tu não for macho o suficiente para negar mãe, filho, marido, esposa, tu não és digno de mim. Amém? Eu acho que se encaixa nesse contexto, irmãos. Quem é a igreja senão os teus irmãos? Quem é a igreja senão os teus irmãos? Ah, mas a minha esposa precisa de mim. Ela te tem 24 horas no pensamento. Ela dorme 8 horas contigo. Ela até toma banho contigo. Ela come contigo, assiste série contigo, ela faz tudo contigo. Amém? Será que não dá para deixar um pouquinho de lado e socorrer os irmãos? É por não saber, é por não ir nas escrituras que nós somos frustrados. Nós não somos usados, nós não sentimos amor, nós não sentimos paz, alegria, justiça no Espírito Santo. Aí nós ficamos querendo saber qual é o nosso ministério. O teu ministério é ser filho de Deus. Só tem cargo para quem é filho. Só tem cargo para quem é filho. Tu quer o cargo, mas não quer ser filho. Tu quer usufruir das coisas, mas não conhece a lógica do Pai. Amém, irmãos? Jesus abriu os olhos deles, usando as Escrituras. Jesus primeiro pede qual é a frustração. A frustração é essa. Eu achava que era assim. Não, ele falou, não é assim. Vamos para a Escritura. Amém? Ah, pastor, mas eu tenho que cuidar da minha família. Quem falou que não é para cuidar da tua família? Eu só falei que não é para colocar ela em primeiro lugar. Em primeiro lugar continua sendo Deus. Mas o que vai ser da minha família? A Bíblia diz que o Senhor é o meu escudo. É o Senhor que guarda a tua família, não é tu. Tu apenas alimenta a tua esposa, tu apenas ama a tua esposa. Quem guarda é Deus. Tu educa os teus filhos, tu é zeloso com os teus filhos, mas quem cuida deles é Deus. Amém. Eu estava comentando com os irmãos semana, agora liberou o porte de arma, né? Já comprou uma, Gimazinho? Olha lá, esse homem é brabo. Vende de novo, irmão. Várias vezes eu ficava tentado de comprar uma arma para ter aqui no sítio. Mas sempre vinha uma única coisa só, se o Senhor não guardar, em vão os que andam armados. Irmãos, é uma convicção minha que no momento que eu comprar uma arma, Deus falou, anjos vão para o lote do lado, aqui não precisa mais ficar anjo. Irmãos, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que confiam e temem no Senhor. Pastor, e se um dia o Senhor for assaltado, eles vão levar só algumas coisas, não vão me matar, porque os anjos estão guardando. É que o negócio está ficando cada vez mais tenso, irmão. Haja anjo para guardar os crentes. Mas eu tenho essas convicções. E se eu for assaltado, eu não vou ficar frustrado. Porque o Senhor me guardou. Amém, irmãos? O que causa frustração na vida do crente é não conhecer o Cristo crucificado. Ele morreu. Ele morreu para que outros tivessem vida e para que tu perdesse a tua. Enquanto tu continuar tendo a tua vida, tu se constitui homicida diante de Deus. É isso que a nação estava fazendo de Israel. Cumpria todas as festas, todas as luas, todos os sábados, todos os rituais. O dízimo já não ia mais para os órfãos e para as viúvas.
Amém? Os oprimidos não eram trazidos para dentro, para a comunhão, para a convivência. Versículo. Chega. Vai para Lucas 15, para a gente encerrar. Filho pródigo. Qual é o nosso chamado, nosso ministério mesmo? Ser filho. Onde é que eu me torno filho? Na cruz. E tu sempre vai ser tentado a não ir por esse lugar pelas coisas que tu ama. Amém? As coisas que tu ama vai continuar te tentando a não cumprir o teu chamado. Será que Jesus amava Maria, a sua mãe? Sim ou não? Quem é que já foi usado pelo diabo? Depois de crente. Quem é que já foi usado pelo diabo depois de crente? Não me deixa sozinho, por favor. Seja carnal uma vez só. Por que eu fiz essa preparação? Para ninguém ficar chocado. A Maria, ela era humana. A Maria foi usada pelo diabo. Ela tentou dar um carteiraço, ela chegou numa reunião que Jesus estava cumprindo a sua missão. E ela falou, chama o meu filho que eu quero falar com ele. Sim ou não? Jesus amava sua mãe. A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, amava Maria. João era o discípulo amado. Porque aquilo que nós damos é o que nós recebemos de volta. De Deus não se zomba, o que nós plantamos, nós colhemos. Por que João era o discípulo amado? Porque era o mais próximo. Por que Lázaro era amado? Porque eles tinham intimidade, a casa de Lázaro sempre servia de abrigo para o Senhor. E com certeza Jesus amava sua mãe, amava seus irmãos. E no que ele foi tentado? Nas coisas que ele mais amava, irmãos. Quem foi que morreu? Lázaro. Aquele que ele amava. Quem foi que tentou repreender Jesus? Marta. Ô Senhor, tu não se importa que a minha irmã me deixe aqui sozinho? Jesus não sentiu pena dela, irmãos, mas ele amava ela. São as coisas que tu amam que vão te tentar a parar de cumprir o teu chamado, o teu propósito, que é a cruz, que é salvar outros. Lucas 15, versículo 28. Não precisa ler tudo porque tu conhece a passagem do filho pródigo. E o que nos interessa aqui não é o pródigo, é o filho mais velho. Aquele que estava na casa do... Mas ele se indignou. O irmão mais velho se indignou e não queria entrar. E o pai saiu e insistia com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um do teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, as prostitutas, tu mataste um bezerro gordo. E o pai disse: filho, tu estás sempre comigo e todas as minhas coisas são tuas. Esse filho estava frustrado ou não estava frustrado? O que causou frustração nele? Ele não conheceu o pai. Ele não conheceu o amor do pai. Que a frustração dele não era o pai ter feito pelo irmão, era ele nunca ter usufruído. Ele falou, eu que faço tudo certinho e não sou beneficiado. Ele que fez tudo errado, agora tu estás fazendo uma festa para ele. O pai disse, tudo que é meu é teu. Tu é um frustrado porque tu não me conhece. Amém? Precisamos conhecer quem é o Pai, irmãos. Tem perdão para o pecador. Tem benefício para o fiel.
Agora o pai diz no versículo 32. Veja que ele fala, eu nunca transgredi um dos teus mandamentos. Mas o pai diz, era o quê? Justo. Está falando de mandamento, está falando de justiça. Está falando de praticar o bem. O pai falou, olha, era justo nos alegrarmos e comemorarmos, porque este meu filho estava... Porque esse meu filho? Ah, porque esse teu irmão, aquele que não conhecia a mente do pai, ele falou, o teu filho pecou contra ti. Ele falou, não, o teu irmão saiu da nossa casa. Mas agora ele voltou. E é necessário, é o padrão que nós nos alegremos, porque o teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. De nada adianta nós trabalhar para o Pai, não transgredir nenhum mandamento, não chegar atrasado no culto e não se alegrar pelo pecador arrependido. Amém, irmãos? Vamos ter o comportamento de José. Eu sei que às vezes tu olha e tu diz, merecia. Mas não se coloque no lugar de Deus. Amém? Muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Deus. E nós dizemos, esse nunca mais vai voltar, esse nunca mais vai ter jeito, esse nunca vai ter jeito, esse nunca vai mudar, esse nunca tem conserto. Amém? Para a gente encerrar de verdade, não precisa nem abrir a Bíblia. Foi uma passagem que Deus falou muito forte comigo essa semana, irmãos. Está em 2 Samuel capítulo 11. A Bíblia diz que no tempo em que os reis foram para a guerra, o rei Davi não foi para a guerra. E eu lamento te informar, nós estamos em guerra. Amém? A igreja e a noiva dizem, vem, Senhor Jesus. A guerra já começou, irmãos. O cenário apocalíptico já deu o start. Nós estamos em guerra. Efésios que a nossa luta é contra demônios, principados, potestades. Nós estamos em guerra. E se nós lemos a história, nós entendemos que quando aqueles que deveriam ir para a guerra e não vão para a guerra, eles pecam. É a primeira consequência. Quando eu deveria estar na guerra e eu não estou na guerra, eu estou embaixo de pecado. Muitos do nosso meio deveriam estar na guerra e não estão na guerra, estão nos seus palácios descansando, olhando as coisas bonitas, apreciando as belezas e as paisagens. Quem é aquela mulher? Alguém falou, com todo medo do rei, por acaso, não afirmou, né? Jogou um vez, por acaso não é a mulher do Urias? Ele passou por cima dessa informação e ele caiu em pé. Grande coisa, caiu em pecado, Deus perdoa pecado. Mas Urias morreu por causa disso. Amém? Porque ele não foi para a guerra, a gente fica preso no adultério, no pecado. Não, Urias morreu porque Davi não foi. Se Davi tivesse ido para a guerra, irmãos, não haveria assassinato do seu irmão Urias. A história de Davi, quanto mais tu conhece, mais complica para o lado dele. Mais se torna grave. E mais se torna imenso o amor de Deus. Porque Urias fazia parte dos 37 valentes de Davi. Urias não era um qualquer. Davi tinha 37 escudeiros fiéis que andavam com ele toda a perseguição de como era o nome do rei lá, o endemoniado? Do Saul. Ele tinha 37 homens fiéis, Urias era um deles. E porque ele não foi para a guerra, o seu irmão íntimo, Urias, morreu. Não foi por causa do pecado que ele morreu, foi porque ele não foi para a guerra.
Deus falou comigo, eu espero que Ele fale contigo. Deus falou, camarada, tu está em guerra, vai para a guerra. Em tempo de guerra não é tempo de ficar em casa curtindo, ou chorando, ou se lamentando. Guerra, irmãos, é para ser combatida por aqueles que têm condição de ir para a guerra. Amém? Eu não sei em qual lugar tu vai estar, se é na frente ou é atrás. Os que estão na frente são mais visados. Só que também serão os mais honrados. Serão os mais honrados. O que acontecia quando eles matavam o rei? Porque o rei era o primeiro. O que acontecia quando matavam o rei? Acabava a guerra. Por isso que o rei nunca ia sozinho. Ele se cercava dos... De quem o rei se cercava? Dos melhores. Quando Davi ia para a guerra, os seus 37 estavam do lado dele. Joabe, o comandante, estava do lado dele. Por isso que Davi nunca perdeu uma guerra. Ele só perdeu uma guerra quando ele ficou em casa. Amém, irmãos? O alvo é o rei. O alvo é aquele que lidera. Então aquele que lidera, ele não pode estar sozinho, senão ele é alvo fácil. Glória a Deus. Eu não sei quem tu quer ser. Eu sei que eu quero estar lá na frente da batalha. Porque eu creio na recompensa, irmãos. Eu creio na honra. Eu creio na glória que nos está oferecida. Eu sei que o livro do Antigo Testamento, ele é meio sanguinário. Não, ele era a luta de um povo contra outro povo. Ele era a luta do povo de Deus contra o povo das trevas. Era a luta de povo com povo. Não é tu que está em guerra com as trevas, é a igreja, é o teu povo que está em guerra com as trevas. Talvez para ti é mais light o negócio, mas talvez para o teu irmão não. E tu tens que ir para a guerra junto. Tinha os que não iam propriamente para a guerra, ficavam em casa, mas o quê? Trabalhando para alimentar os que estavam na guerra. Glória a Deus. Que tu possa estar alimentando os que estão na frente com a tua oração, com o teu jejum, com a tua intercessão. Foi para isso que o Senhor nos chamou, irmãos. Deus não nos chamou para nos reunir e nos sermos chamados de evangélicos ou de crentes. Todos esses títulos foram dados pela mídia. A Bíblia diz que nós somos chamados filhos de Deus. Eu também, às vezes, deixo impregnar esses títulos em mim. Só que a Bíblia só nos chama de uma coisa, filhos de... O povo de Antioquia chamou eles de cristão. Chamou de cristão. Agora, sempre que tu lê na Bíblia e fosses feitos filhos de Deus, vocês têm um espírito que clama, Abba, Pai.